Boa noite, Walter. Rick Manhães, boa noite. Beira aí, maior autoridade em licenciamento ambiental do Estado, é o Birajara, da DEMA. Doutor Alfredo, meu querido colega, defensor público muito competente, lá da 4ª Vara Civil de Nossa Senhora do Socorro. Boa noite, Maria. Boa noite, Generva. Direto de Pernambuco, é? Boa noite, doutora Tatiane. Nós já temos aí o convidado na live, só aguardando o pessoal entrar mais um pouco para o convidado ser anexado aí para a gente começar a discussão. Acho que já dá para a gente começar no horário. Boa noite, Thay. Já mandei o convite aí para Eduardo, aguardando ele. Professor Gleison, muito nos honra com sua presença, professor. Excelente live que o senhor fez aí na semana do meio ambiente com o professor Edson. Eduardo, o convite já foi enviado. Só aguardando você agora. Doutor Eduardo Matos, que honra tê-lo aqui. A honra é minha, mano. Deixa eu só colocar aqui o fone de ouvido. Som aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo jóia, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a transmissão. Aparentemente aqui para mim tá tudo ok. Também, Só... também, tudo ok. Tá bom, Eduardo? É uma grande honra tê-lo aqui, né, nesse dia especial. Para quem é da área ambiental sabe disso. Dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, desde dezembro de 1972, né, quando a Organização das Nações Unidas, através do PNUMA, após a Conferência de Estocolmo de 72, estabeleceu essa data especial, que passou a ser comemorada efetivamente a partir de 1974, né, como consta lá nas informações do site da ONU, em comemoração à data de hoje. Nós temos hoje um convidado muito especial, que na verdade não é convidado, é da casa, né? Dr. Eduardo é diretor da Escola Superior do Ministério Público, né? Nós atuamos agora lá numa parceria muito boa, eu com a parte da coordenação de ensino, Eduardo com a direção da escola. Dr. Eduardo, eu conheço desde a década de 90, né? Dr. Eduardo eu conheci sendo meu professor na Federal. Naquela época eles deixavam crianças com 13 anos de idade dar aula, não é isso, Eduardo? Então, Eduardo foi meu professor no bacharelado, na UFES, e Eduardo foi meu professor também na especialização da UFES, em processo constitucional, aí na disciplina Direito Ambiental. Né? E eu tive a sorte depois de, né, entrar no Ministério Público e sempre tive Eduardo Matos como paradigma de uma pessoa que, além de competente, é muito humilde, é muito tranquilo, né? E sempre está aí disposto para fazer tudo. Dr. Eduardo tem mestrado e doutorado em meio ambiente, foi secretário do meio ambiente de Aracaju, onde foi inclusive implantado o concurso público, né? E a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju, que não tinha. E para quem é da área ambiental, né, e não conhece o doutor Eduardo, é porque não é da área ambiental. Então é muita honra tê-lo aqui, viu, Eduardo? É com você para as palavras iniciais.
um grande abraço, um abraço a todos os participantes. Você foi um brilhante aluno e vereador pela área ambiental também, já tem seu doutorado, mestrado, doutorado. E isso é importante, né? É uma área hoje que tem muita gente participando, atuando, advogados, promotores, juízes, consultores, e realmente é uma área que precisa cada dia mais dos profissionais de direito, né? Então, fico feliz com essa live, voltando à Escola Superior do Ministério Público, né, sucedendo o Nilton, que fez uma boa gestão, e vamos enfrentar um novo desafio do novo normal. Nós estamos enfrentando o desafio do novo normal, né? E a questão ambiental ela está na ordem do dia, né? Ela está na ordem do dia. Então, é realmente um momento diferente, porque todos os ramos do direito, o constitucional, o penal, o de família e o ambiental, estão todos impactados pela pandemia. E realmente é um dia do meio ambiente completamente diferente, com pontos positivos e com pontos negativos. Então, um abraço, vamos tornar essa noite um bom debate em favor do meio ambiente. Certo. O pessoal está reclamando um pouquinho que seu som está um pouquinho baixo, Eduardo. Acho que é porque você está um pouquinho longe do telefone, ou você pode usar um fone de ouvido, se quiser. Né? Mas, enfim, né, eu quero aproveitar aqui a oportunidade também para saudar todos os presentes. Estou vendo aí diversos alunos, ex-alunos. Estou vendo aqui Dr. Wasley Ramos, né, meu amigo lá de Nossa Senhora de Socorro. Sempre lembro, né? Conheci Dr. Wasley como procurador do município, sempre em ações, a gente normalmente em partes opostas. Mas a competência e a ética é tão grande dele que a gente acabou fazendo amizade, né? Porque profissionalmente a gente exerce as nossas atividades, mas profissionais que fazem o seu mistério com competência, né? Sempre acabam ganhando nossa admiração. É o caso do Dr. Wasley, é o caso do Dr. Alfredo, que está aí também, Defensoria. Então são todos parceiros nossos nessa atuação aí em prol da sociedade. Hoje, né? Testando o som, melhorou? Melhorou um pouco, né? Mas vamos levando. Então, hoje, né, a nossa live aqui, ela está limitada a basicamente 1 hora. O que você acha, Eduardo? Eu acho que a gente poderia fazer, né, para deixar bem claro que a discussão hoje ela é acadêmica, né, científica sobre meio ambiente, que eu gosto sempre de fazer isso, faça aí uma análise conjuntural, né, de referencial bibliográfico. Um ficaria aí com a parte do histórico e o outro com as atualidades jurídicas ambientais, antes da gente entrar nos debates da conjuntura atual do meio ambiente. Né? O que você acha? Tranquilo. E você começa, né? E depois eu sigo. Naquela 15 minutos para um, 15 minutos para outro. Tá bom? Ok, acho que está ótimo. E aí sobra bastante tempo até para quem está assistindo fazer comentários aí, a gente pode até ver se consegue debater essas questões que estão sendo levantadas. Quero aproveitar aí para saudar também os colegas promotores que estão presentes. Saúdo a todos em nome da colega Ana Paula Viana, que eu vi agora, certo? E começa aqui a nossa apresentação. Basicamente, num ponto de vista histórico, né, a preocupação com o meio ambiente ela é bem recente. Um momento marcante foi a Segunda Grande Guerra Mundial, onde pela primeira vez se verificou que uma pequena quantidade de pessoas teria poderio para afetar o planeta como um todo. Os testes nucleares diversos, devastando aí ecossistemas importantes do planeta, denotaram isso. Só que na década de 50, essas preocupações elas se limitavam à comunidade científica. Era uma época em que o conhecimento ele não era popularizado, né? Então, quem tinha esse conhecimento crítico era basicamente a comunidade científica. Na década de 60, esse conhecimento, né, dessa consciência de uma preocupação com o meio ambiente, ele se torna mais latente por causa do trabalho importante, entre outras variáveis, de uma pessoa que é a Raquel Carlson, né, uma pesquisadora do governo americano,
que descobriu que a fauna e a flora estavam sendo afetadas na primavera, né? Que a primavera não estava tão alegre e cantante como deveria ser. E aí, nessa pesquisa que acabou se tornando um livro muito famoso, lançado em 62, Silent Spring, que é Primavera Silenciosa, houve, né, a publicização de informações graves, como, por exemplo, de que o uso do DDT nos Estados Unidos, e era apoiado pelo governo americano, esse uso estava contaminando lavouras, rios e afetando fauna, flora e diversos ecossistemas. Raquel foi muito perseguida, que eu lembro a todos, década de 60, foi muito ridicularizada, né, porque ela era uma voz só na defesa desse meio ambiente, mas isso deu aso à formação de movimentos sociais que acabaram por pressionar o governo americano e fomentar a criação da primeira política nacional do meio ambiente no final de 69, 70, né? E também foi aí que foi criado o EIA-RIMA, que é da área ambiental, sabe? É o estudo prévio de impacto ambiental e o respectivo relatório do meio ambiente. E também foi nessa época que foi criado a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, a primeira agência desse tipo no mundo, né? E isso tudo aí, basicamente, numa época em que ninguém nem podia falar nada que era considerado subversivo. Eu tive curiosidade, viu, Eduardo, de entrar no site do EPA e ver lá a história da formação do EPA. E, né, para minha surpresa, essa literatura da importância da Raquel está lá registrada. O órgão reconhece que foi por causa do trabalho dela que deu aso a um movimento e que acabou por, né, formar essa política de proteção ambiental americana. O cerne do capitalismo, no momento em que qualquer ideia contrária era tida como subversiva, né? Não se aceitavam ideias contrárias. E isso, eu gosto sempre de contar essa história da década de 60, Eduardo, porque ela mostra que uma pessoa faz diferença, né? Se a gente quiser mudar, seja para o bem, infelizmente para o mal, uma pessoa faz diferença. Então, foi isso que aconteceu na década de 60. Na década de 70, né, nós já temos fatos aí mais relevantes. Nós temos aí a criação do Greenpeace, nós temos em 72 um marco, que é a Conferência de Estocolmo das Nações Unidas, em que se discute, pela primeira vez, com mais de participação de 100 países, inclusive o Brasil, a preocupação com a questão ambiental, em resposta ao relatório Limite do Crescimento, que foi publicizado pelo Círculo de Roma, dizendo que o planeta ia colapsar, né, porque a utilização de recursos naturais estava maior do que o planeta poderia oferecer. Então, essas discussões acaloraram a preocupação ambiental. Em 72 houve a Conferência de Estocolmo, que começou, gente, exatamente há 48 anos atrás, no dia 5 de junho. Por isso que 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, de tão importante que foi esse evento. Né? A Conferência de Estocolmo, entre os principais resultados, né, além de ser esse marco de preocupação com o meio ambiente, ela trouxe, basicamente, a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, específico para isso. As Nações Unidas, né, em dezembro desse ano, criaram o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje. Né, na década de 80, no Brasil, por um decreto, passou a ser a Semana Nacional do Meio Ambiente, a semana em que cai o Dia Mundial do Meio Ambiente. Enfim, entre outras questões, nesta conferência, né, ficou bem clara a polarização entre norte e sul do planeta. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E começa a controvérsia de quem vai pagar a conta pelo passivo ambiental e de como ficará o futuro. Né? Mas, enfim, em razão desses relatórios, já pulando aí para a década de 80, antes, 70 também, foi o momento da Deep Ecology, né? Ecologia profunda,
as teses lá das teorias de Gaia, que um planeta é autorregulatório, né, e vida e parte abiótica do planeta, elas se comunicam, a tese aí de James Lovelock, e também foi, né, a tese de ecologia profunda, né, já aí com a visão biocêntrica, já mais radical, entendendo que o ser humano era uma erva daninha no planeta, né, isso em contraposição a ideologias ecocêntricas e antropocêntricas. A gente ainda é muito antropocêntrico hoje. Enfim, em razão dessa conferência de 72 e da criação do PNUMA, né, em 1984, o Programa das Nações Unidas criou a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada lá pela norueguesa, que, né, passou até o nome lá da Comissão Brundtland, e de 84 a 87 foi diagnosticada a situação ambiental do planeta. E esse relatório, que foi publicado em 87, se chama Nosso Futuro Comum, estabeleceu basicamente, né, e aí foi a ONU que fez o diagnóstico, em contraposição, que chamaram de relatório alarmista, lá do Círculo de Roma, do limite do crescimento, né, e o relatório Nosso Futuro Comum, para a preocupação de todos, porque aí passa a ser um documento formal da ONU, disse, né, em palavras mais amenas, que nós estamos degradando o planeta numa velocidade maior do que ele pode se recuperar. E que sim, haverá saturação de recursos naturais e a capacidade do planeta de absorver resíduos se a população, né, e a economia não passar a incluir o meio ambiente como uma variável limitada. Isso em economia até dá a diretriz de economia ecológica. Enfim, e esse relatório, unificando, né, os princípios de ecodesenvolvimento, desenvolvidos inicialmente por Maurice Strong e por Sachs, né, passou a se chamar desenvolvimento sustentável, adotando isso como um todo, e desenvolvimento sustentável foi conceituado no relatório Nosso Futuro Comum como a capacidade das gerações atuais satisfazerem suas necessidades sem prejuízo das gerações futuras. Isso em 87, pessoal. Nossa Constituição é de 5 de outubro de 88 e desenvolvimento sustentável ficou como um princípio constitucional, né, estabelecido aí no caput do artigo 225 da Constituição, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né, essencial à sadia qualidade de vida e que cabe à população e ao poder público o dever de preservar e conservar para as presentes e futuras gerações. Né? Então nós temos esse histórico disso tudo que aconteceu, recheado de desastres ambientais graves durante esse período, e isso, obviamente, né, isso traz aí uma preocupação ambiental maior. Mas meio ambiente só ficou popular pós-92. O marco, basicamente, foi a Rio 92. Então, aí é na Rio 92, para concluir minha fala, viu, Eduardo? Chamada também de Eco 92, que é uma das conferências ambientais da ONU mais bem sucedida, é que saem diversas questões e marcos, como a declaração de princípio, né, publicizando o princípio da precaução, né, agora citado pelo STF na pandemia, publicitando o princípio da precaução como princípio ambiental internacional, de origem da década de 60 na Alemanha e muito utilizado na questão, né, das mudanças climáticas em razão do aquecimento antrópico ambiental. Aí também foi, basicamente, na ECO 92, né, que nós temos lá a Agenda 21, né, as preocupações com políticas governamentais, ambientais, entre outras questões importantes que saíram aí nessa conferência. Quero aqui
antes de passar a palavra para Eduardo, né, são muitas coisas para falar, então isso só foi um adendo de um histórico para mostrar que a preocupação com o meio ambiente ela é recente. Antes de 92, não existia preocupação com o meio ambiente em lugar nenhum. Né? A gente até disse que a gente era politicamente correto. Hoje, na verdade, em escolas, na comunidade, nós temos aí essas preocupações todas com o ambiente. Então, as notícias não são só ruins, nós evoluímos muito. E toda evolução histórica tem avanços e retrocessos. Ok? Só antes de passar a palavra para Eduardo, saudar aqui também a colega Cláudia Daniela e o colega promotor também, Augusto César, né, que fizeram lives brilhantes aqui também. Quero aqui também saudar meu querido amigo, né, colega de doutorado do Prodema, meu e de Eduardo, o doutor Agripino, que é procurador do Estado, né, e é uma pessoa fantástica. Quero saudar aqui também, né, a professora doutora Adélia, colega promotora, hoje advogada, né, aposentada, e que ela sabe, foi um marco para mim, porque quando eu fazia economia e fiz aula com a professora Adélia, ela conseguiu me empolgar tanto para o direito que eu tranquei o curso de economia, disse para ela que eu só voltava fazendo direito na Federal. Né? Então, é uma honra muito grande tê-la aqui também. Com a palavra, Eduardo. Parabéns, Sandro. Saudar a todos os colegas. Cláudia, Daniela, Augusto, Rony, que fizeram as lives anteriores, um sucesso total. Né? E saudar todos os participantes da pessoa da professora Adélia, que foi professora, acredito que quase todo o Ministério Público, magistratura, são gerações que a professora Adélia acompanhou e orientou, com tantos professores também da Universidade Federal do Sergipe. Parabenizar, Sandro, o seu histórico, e 2 registros interessantes. O livro de Raquel Kesson mudou também José Lutzenberg. Ele estava nos Estados Unidos, quando ele retorna para o Brasil, cria a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, para lutar no final da década de 60 para 70 contra a questão que se chama defensiva agrícola, e eu chamo veneno do agrícola. Né? E que as colegas do Ministério Público, Cláudia e Eusa, brigam tanto, dentre outros, e ainda é um grande problema no Brasil. E outro registro, a disciplina de Direito Ambiental, ela tem uma origem na Universidade Federal do Sergipe. Eu era aluno, a professora Lícia Amaral, falecida recentemente, ao invés de dar o conteúdo de Direito à Eletricidade e Mineração, ela tinha vindo da CETESB de São Paulo, veio para a DEMA, passou na UFS. Ela passou a lecionar o conteúdo de Direito Ambiental. Foi daí que veio a ideia, na reforma curricular de 1990. A Universidade Federal do Sergipe foi pioneira no Brasil em criar a disciplina de Direito Ambiental. Ali começávamos com 5 alunos, num sacrifício muito grande, porque aquele momento, né, não se tinha ainda esse despertar ambiental. Foi um momento muito difícil, mas a disciplina de Direito Ambiental é um sucesso, e nós temos 2 turmas e sempre cheias na Universidade Federal do Sergipe. Bom, vivemos uma pandemia, né? É um dia do meio ambiente muito diferente. É um dia do meio ambiente completamente diferente. Né? É uma emergência sanitária. Costumo dizer o seguinte: o coronavírus serve. Stop, everybody. O planeta tem que parar. O planeta tem que parar. Porque a mensagem que vem dessa pandemia é uma mensagem muito forte de desigualdade social, de desigualdade ambiental, de preconceitos, de toda a ordem e de todo o clamor. Não é só uma crise ambiental. O homem que deflagra essa crise com o meio ambiente é o mesmo homem que não respeita o seu semelhante. A falta de harmonia com o meio ambiente é uma falta de harmonia com a vida e leva a esse conjunto de fatos. O grande pensador Yuval Harari, num dos seus artigos recentes sobre a pandemia, ele disse que aflora 3 sentimentos perigosos: a raiva, a ganância e a ignorância. A raiva nós estamos vendo de toda ordem. A ignorância de negar a epidemia e a ganância de ganhar em cima da epidemia. Então, é um momento difícil para a área ambiental. Né?
uma globalização. O conjunto anula o local. Os valores locais são superados pelos valores globais. As cidades perdem a sua identidade. Naquilo que dizia Becker, elas são desterritorializadas. Vou dar um exemplo que todos conhecem aqui. A Praia do Forte. A Vila de Pescadores virou um shopping americano. Perdeu o sentido. Perdeu aquele que era uma vila natural de pescadores. Só restou a associação de pescadores. É esse momento difícil, é esse momento complicado. E observem, amigos, aquele dia do neoliberalismo, não precisamos do Estado. O Estado não serve para nada. Tem que vender tudo. E quem está segurando toda a emergência sanitária no mundo? É o Estado. É o Estado que está segurando toda essa crise advinda do coronavírus. Então, nós temos um momento muito difícil, com pontos positivos e pontos negativos, né? Mas ficou bem claro qual é o papel do Estado, né? Em vários países, como a Alemanha, tanto no setor público como no setor privado, como a Inglaterra, que no início não acreditava e agora adentrou a exercer o papel do Estado. O Estado é para esses momentos aonde o particular não vai entrar. Então, toda essa doutrina do neoliberalismo, de vender tudo, de acabar o papel do Estado, ele está agora em xeque. Porque se não fosse o Estado para garantir o sustento e aí o equilíbrio, você não teria, de fato, uma situação tão complicada. Nós temos uma situação de emergência sanitária decretada pela Lei 13.979, que estabelece as restrições à liberdade ambiental em todo esse conjunto. É um momento muito difícil, é um momento muito complicado, né? E nós temos que entender que quando o artigo 225 estabelece que todos têm direito a esse ambiente ecologicamente equilibrado, seja o ambiente de trabalho, de lazer, mas esse todos, e aí dentro daquilo que se pensa no biocentrismo, o todos, qualquer forma de vida, não só humana, qualquer forma de vida. E aí a pandemia ela dá uma grande lição. Em 2 meses, e vocês podem procurar essas imagens, a imagem mais marcante, no meu entender, é uma imagem de satélite de Veneza. 2 meses antes e 2 meses depois, para ver o grau de poluição. Outro ponto fundamental, o buraco na camada de ozônio, um deles fechou em 2 meses. A aviação parou, a indústria pesada parou, todas as fontes de poluição elas pararam. O coronavírus fez uma parada maior que em 2008, que é a bolha econômica. Então, esse é um ponto. E aquela teoria que dizia que as classes pobres, menos favorecidas, as que destroem os ecossistemas, os biomas, aí cai por terra. Que é, na realidade, o grande poluidor, o grande empreendedor, a química fina, o transporte aéreo, os carros. Esses são os grandes poluidores. E todo esse conjunto, ele cai realmente por terra. Por isso que o José Afonso da Silva, no seu livro Direito Ambiental Constitucional, ele diz: a norma da Constituição é a norma mãe, a norma matriz, é a norma princípio para assegurar todo o conjunto do meio ambiente. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. O novo normal será diferente. O país vai ter que passar por uma inclusão digital, porque o mundo será diferente. Queiramos ou não queiramos. Talvez alguns piorem, talvez outros melhorem, mas que será diferente, será diferente. Foi uma grande parada. E tomara que a humanidade busque um caminho correto, né? Porque você tem, como efeitos positivos, a redução da poluição em escala global, a autorrecuperação de diversos ecossistemas, diversos biomas, a melhoria da qualidade da água, a diminuição de particulados na atmosfera, e você tem uma situação muito melhor em que em 2008, que houve uma parada parcial do setor econômico. Agora, você tem também efeitos negativos. E aí vamos chegar nos pontos fundamentais para a conjuntura atual. Quais são os pontos negativos, né? Nós tivemos
principalmente no Brasil, uma desarticulação do sistema de proteção ambiental. Na esfera federal, a medida provisória 870, de 2019, que transformou-se na Lei 13.844, tirou a gestão da água do meio ambiente e tirou a gestão das florestas também do meio ambiente, entregando a gestão da floresta para a agricultura, entregando a gestão da água para o Ministério da Integração. Usuários. Isso não tem cabimento. Né? Não tem cabimento o usuário ser gestor de áreas ambientais. Esse foi um grande disparate. A exoneração de todos os gestores do IBAMA numa esfera nacional. Isso desarticulou a memória institucional. Né? A redução do CONAMA, né? Diminuiu a participação da sociedade civil. Então, você teve aí uma queda muito grande na questão do efetivo de proteção ambiental. Isso foi um ponto muito complicado. Na esfera nacional. Na esfera estadual, nós tivemos a extinção da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sergipe, a SEMAR, e passa os órgãos para o órgão que faz obra. Então, não tem cabimento dentro do princípio da hierarquia. Como é que o órgão que faz obra tem como seu subordinado uma autarquia que dá licença? Então, nós fizemos, na comemoração dos 30 anos da Constituição do Estado de Sergipe, uma palestra na Assembleia Legislativa, em que fiz um apelo ao presidente, o presidente Luciano Bispo, que fizesse injunções junto ao governador para retornar à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Ela vinha fazendo um bom trabalho. Ela geria água, todo o conjunto. Com isso, o aceleramento da gestão, na esfera federal, na esfera estadual. Há uma inversão interessante nesse momento. As capitais brasileiras estão todas, as 27, com os seus prós e contras, mas elas estão fortes em gestão ambiental. E os estados enfraqueceram mais. Não foi só Sergipe que acabou a Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Outros estados também enfraqueceram. Então, você tem um ponto negativo nesse momento atual, um enfraquecimento da estrutura de proteção. Um aumento do desmatamento da Amazônia, outro grave problema, né? E aí a fragilização do poder de polícia na parte da Mata Atlântica. Felizmente, ontem foi revogado um ato administrativo que livrava todos os autos de infração na Mata Atlântica, contrariando a lei específica. Até 2008, né? Exatamente, até 2008. Era uma impunidade generalizada. Né? Ele foi revogado, né? O Ministério Público Federal já tinha entrado com a ação, e aqui, juntamente com o colega Yuri, com os colegas do Ministério Público Federal, Lívia e Ramiro, havíamos assinado uma recomendação para que o IBAMA não procedesse a essa anulação. Então, o ministro do Meio Ambiente voltou atrás. Agora, o que me preocupa nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente, via AGU, entrou com ação no Supremo para questionar a lei de proteção da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é patrimônio nacional, não é um bem público de um ente federativo, é patrimônio da nação brasileira. O meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente vem tratando com ação para aplicar a lei, não para desaplicar a lei. Né? Então, esse momento é um momento de fragilidade institucional. Né? A pandemia trouxe também um aumento dos maus-tratos aos animais. Né? A dificuldade de inspeção nas residências, às vezes, a questão de poluição sonora, porque as pessoas estão com medo da contaminação e não querem que os fiscais adentrem. Então, isso é um problema. E a invasão de áreas protegidas. Né? São consequências dessa pandemia que trazem, né, um conjunto, um cenário extremamente preocupante e perigoso. Por quê? Porque você teve um aumento. Né? Então, qual é o cenário atual? Em vários estados e na União, uma redução do efetivo de poder de polícia e um aumento das agressões ambientais. Vejam, os países que participam do Fundo Amazônia não aceitam mais a presença do ministro Ricardo Salles no seu conjunto. Está indo o vice-presidente,
Mourão, porque os países que compõem o Fundo Amazônia e ajudam não aceitam. O Brasil está desacreditado em termos de política ambiental internacionalmente. Temos várias linhas de financiamento. Quando estive secretário, no penúltimo ano, estava como presidente da 27 das capitais brasileiras que tem um órgão, e eles são apoiados pela Alemanha. Vamos na União Europeia para buscar 3 bilhões de euros para o meio ambiente para as capitais no ano seguinte, que seria 2016. Havia um chanceler que trabalhava no Ministério do Meio Ambiente na questão das mudanças climáticas, captar esses recursos. Essa diretoria de mudanças climáticas ela foi extinta, porque a teoria negacionista não tem mudança climática. Está aí o coronavírus, com a pandemia. 2, 3 meses que o planeta parou, o meio ambiente se recuperou, para mostrar que a ação humana depredadora, a ação humana que leva, de fato, a esse cenário muito ruim em termos de meio ambiente. São pontos, né, fundamentais. E a gente tem que entender o seguinte, que a Constituição, né, colocou, como bem coloca Ingo Sarler, né, é um direito fundamental. Dizia sempre o professor, ministro, presidente do Supremo, Carlos Brito, em suas aulas, que o artigo 225 é uma cláusula pétrea porque ele protege a vida, né? Seja qual for a forma. Né? Mas o maior instrumento, de fato, dessa proteção é a educação ambiental. A educação ambiental será, de fato, um instrumento para conscientizar. Quando você observa que nós estamos numa pandemia, e nós temos 34 mil, acima de 34 mil mortos, mais de 600 mil contaminados. E quando uma autoridade, como o governador do estado, toma as medidas de isolamento, porque é a única medida que é possível tomar, e as pessoas vão para as redes sociais xingar o governador, né? Isso é uma questão de consciência. Um dos países escandinavos, né, teve um exemplo muito interessante. Ele não precisou de atos de isolamento. 88% da população fez o auto-isolamento sem ato governamental. A consciência de uma coletividade, a consciência de um meio ambiente. Então, é muito complicado, porque a gente tem que, de fato, investir nessa questão. Quando estive secretário, uma das visitas foi a questão do lixo em Roterdã. Roterdã tem 600 mil habitantes, como Maracaju. Faz uma coleta com 800 pessoas. Vamos botar em termos de reais à época. Aracaju gastava à época 6 milhões mês, Roterdã gastava 2. Não tinha coleta porta a porta, coleta na esquina, vasos selecionados, não tinha sujeira, à noite passava, recolhia, e etopontos pela cidade. Veja o grau de economia. Né? Um terço. Mas isso depende de quê? Da consciência. A prefeitura conseguiu reduzir, a atual gestão, tanto da Insul como a SEMA, eles conseguiram reduzir os pontos de lançamento de resíduo da construção civil clandestino, mas na época que eu estava lá, chegava a uma conta mensal que a Insul pagava, R$1 milhão para recolher em 1.500 pontos em Aracaju. Então, as pessoas trocam o piso da sua cozinha, pintam sua casa e botam na esquina. 1.500 pontos existiam. R$1 milhão, porque, como é resíduo pesado, é caro a coleta. Então, é a educação ambiental. É de fato a conscientização da população o maior instrumento de defesa ambiental. Que esse dia do meio ambiente ele represente um ponto de mutação. Né? O meio ambiente, quando você olha a floresta, o que é que ela nos passa? Harmonia. O animal mais perigoso convive com o menor animal. A maior árvore convive com a menor árvore. Há um conjunto harmônico. Há um conjunto que se integra. A floresta representa a harmonia, que a vida ela pode ser respeitada nas suas diversas formas.
A floresta nos dá a lição da diversidade. Todo tipo de planta, todo tipo de vírus e bactéria. A floresta é, de fato, a harmonia que deve influenciar a humanidade para ela entender, esquecer e banir do seu dia a dia os preconceitos de credo, de raça, de cor, de seja lá o que for. Porque a floresta convive com essa diversidade. O desafio do século XXI é a convivência com a diversidade, é a convivência com o diferente, é a convivência com aquele que não é igual a mim. Quando a humanidade chegar nesse ponto, ela estará protegendo o meio ambiente. A harmonia com a vida é a harmonia com o seu semelhante. É a harmonia com o conjunto, o bioma. Nós não somos os únicos seres vivos. Nós integramos um conjunto de seres vivos. É essa mensagem que tem que ficar. E vamos defender a ordem jurídica, vamos defender a democracia e vamos defender a nossa Constituição, que a lei é maior. Não queremos que é papel do MP e da sociedade como um todo, né, Eduardo? Não queremos mais período autoritário. Tem que se respeitar o Supremo, tem que se respeitar o Congresso, porque numa democracia ninguém é dono da verdade. Todos temos voz, todos falamos, todos opinamos, mas nós precisamos respeitar o conjunto, o consenso geral. E é essa mensagem que deve ficar no Dia Mundial do Meio Ambiente. A humanidade tem um momento ímpar. Mudar o seu caminho, mudar o seu roteiro. Encontrar o caminho para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Obrigado. Muito bem, Eduardo. Excelente explanação, né? Para quem entrou depois, a gente fez aí um link entre o histórico do desenvolvimento da consciência ambiental e da percepção da crise ambiental, desde o pós-guerra até a data de hoje, né? Então, digamos, nos dois lados da moeda, a gente mostrou que em 48 anos, basicamente, da Conferência de Estocolmo até hoje, muita coisa melhorou. Mas, como todos os avanços históricos, ele é permeado de retrocessos, né? Então, pegando agora também, viu, Eduardo, e pegando mais a parte atual, é importante ressaltar, né, que nós tivemos muitos retrocessos legislativos, normativos, como você já colocou muito bem os atuais, e o Código Florestal atual, por exemplo, a Lei 12.651, é um exemplo disso, né? O Código Florestal ele é de 2012, e ele revogou o código anterior, que era de 65, e o código atual da democracia, que revogou o código de 65, que era do governo militar, ele foi extremamente regressivo em relação à proteção ao meio ambiente. Tá? Então eu coloco esse parâmetro para verificar que aqui a questão não é político-partidária, é de consciência geral. Né? Porque naquele momento ali do Código Florestal de 2012, embora o governo federal tenha vetado diversos dispositivos mais retrógrados ainda, né, eu cito ali nas áreas de preservação permanente uma cláusula genérica que a Presidência da República colocou, né, para interesse social e utilidade pública, dizendo que o presidente pode definir quando um APP, uma área de preservação permanente, que é por proteção da flora, né, e de outras questões que têm função ambiental, conforme está no próprio Código Florestal, né, colocou uma cláusula lá, um cheque em branco, que a presidência pode dizer que questões vão ser saturadas, né, e fez um link também com o programa lá habitacional, justificando algumas degradações ambientais. Então, a preocupação de proteger o meio ambiente, ela independe de ideologia, né, mas recentemente nós tivemos um fato, né, aqui que nos afeta, nem tanto como parece, mas nos afeta, que foi a extinção da base do Projeto Tamar, lá em Pirambu, né, uma das primeiras bases do ICMBio, que é quem fiscaliza, e do IBAMA, né, que quem cuida aí das unidades de conservação é o ICMBio também, foi uma fragmentação que ocorreu, né, em outra gestão, e que já não havia elementos humanos e materiais para fiscalização, e a REBIOS, que é a Reserva Biológica Santa Isabel,
que vai de Pirambu até Brejo Grande, basicamente. Ela foi criada para proteger as tartarugas marinhas, mas ela cuida ali também das nossas dunas, nosso Pantanal sergipano, que é uma área muito linda, e infelizmente ela está meio que desguarnecida agora, certo? Em relação à conjuntura geral, é importante ressaltar, viu, Eduardo, pegando o gancho do que você falou, nós tivemos agora, na última COP, na Conferência Quadro das Nações Unidas de Mudança Climática, que a população conhece um dos protocolos, que é o de 97, que é o de Kyoto, né, e o mais recente de 2015, que é o Acordo de Paris. Nós tivemos lá a postura dificultante do Brasil em relação ao meio ambiente registrada, né, na ata, lá na página. Infelizmente, o Brasil aparecendo como um dos países que estava lá lutando para que a coisa voltasse atrás, né, nessa teoria negacionista que você colocou. E em relação aos incêndios da Amazônia, eu sempre que vou falar assim de meio ambiente, eu dou uma pesquisada no site da ONU, do PNUMA, né, da NASA, né? Na NASA lá, inclusive, os satélites estão monitorando como a poluição atmosférica diminuiu ultimamente. E na principal página da ONU, que eu tô com ela aqui aberta, ô Eduardo, acho que tá dando aí microfonia, viu? Né? Na principal página aqui da ONU, né, no primeiro parágrafo está citando o Brasil. Diz que hoje a preocupação fundamental do PNUMA é com a biodiversidade. Mas o nosso país está citado aqui, junto com os Estados Unidos e a Austrália, né, na verdade, pelos incêndios da Amazônia. E o nosso país está citado junto com a África. A África, por causa lá que está tendo uma praga de gafanhoto. E termina dizendo que o maior desafio atual da humanidade, que é o coronavírus, certo? E aí, só para te colocar isso, Eduardo, né, eu fui ver hoje também no PNUMA, no Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, e o PNUMA lista, né, você colocou aí as consequências positivas e as consequências negativas do coronavírus. O PNUMA lista num documento técnico, basicamente estabelecendo aí que as zoonoses, que são doenças que são transmitidas por animal, elas hoje são responsáveis por cerca de 70% das doenças humanas infecciosas. E nesse sentido aí, né, traça algumas origens, como por exemplo de doenças anteriores que teve como origem principal o morcego, e que passou através de gato, que passou através de camelo, e que agora o coronavírus ainda não sabe qual é o animal intermediário, mas está relacionado àquele mercado lá da China, isso aí está se verificando ainda, mas a ONU cita 5 situações que são ambientalmente degradatórias e que nos colocam nessa situação. Essa situação de saúde tem a ver com o meio ambiente. Desmatamento está aqui no site do PNUMA. Desmatamento e outras mudanças no uso do solo. 2. Aumento da resistência de bactérias pelo uso, né, generalizado de antibióticos. 3. Intensa produção agropecuária e agrícola sem preocupação com consequências, inclusive com transgênicos e outras práticas florestais. 4. Comércio ilegal de animais silvestres. E, gente, tem gente que compra para se alimentar de animais exóticos, né? Isso aí é uma das causas mais prováveis para starts dessas doenças mais recentes. E, finalmente, as mudanças climáticas, que não são ficção. A NASA, pode ir lá no site da NASA, a NASA diz que o aquecimento global antrópico está aumentando muito e vai passar de 1,5 graus, né, que se queria, se nós não adotarmos providências reais. Está tendo mudança de clima, locais que não eram estão ficando desertos,
E isso pode afetar, inclusive, os alimentos, né? E está havendo desastres naturais, com chuvas, inundações, etc. Então a situação, né, passa de um histórico para que meio ambiente e saúde é totalmente interligado. É essencial a sadia qualidade de vida. Já está lá na Constituição. Não é isso, Eduardo? Só antes de falar, Eduardo, eu queria só saudar aqui doutor Eduardo Dávila, que é o procurador-geral, que nos saudou aí, agradecer as gentis palavras. Doutora Conceição Figueiredo, que é corregedora do Ministério Público. Os colegas Luciana, Rafael, que vão estar aí numa live no final do mês, né, nos brindando. A colega Maria Helena, que é secretária-geral do MP. O colega Jarbas Adelino também. O colega Robson, que é defensor público, certo? E a colega Gisele, que é promotora muito competente. Obrigado aí por nos acompanhar. Eduardo, com você. Certo, Sandro. Um abraço também para o nosso procurador-geral, doutor Eduardo Dávila, para a corregedora, doutora Conceição, e também para a nossa secretária-geral, doutora Maria Helena, com o qual saúdo todos os colegas, Luciano, Rafaela e Jabas, todos que estão aqui na live, e agradecer a participação. Realmente, você fez as colocações interessantes. Há um fato interessante em Rondônia, né? Em Ji-Paraná. Há alguns anos atrás, houve um desmatamento de 30 mil árvores, e gerou um arbovírus, com muitas pessoas contaminadas. Porque o que acontece às vezes? Há um equilíbrio natural. Aqueles vírus, né? Você olhar o Centro de Doenças Tropicais de Belém, ele identifica todo dia vírus novos. São pessoas que vão lá, servem de cobaia para coletar insetos vírus. Então, quando você desmata uma área grande, esses vírus vão buscar outros hospedeiros. E esse é um fato interessante. Quando você retira uma floresta, né, você tem, de fato, um grave dano ambiental. Negar as mudanças climáticas realmente é uma coisa terrível, né? Você tem essa teoria negacionista, né? Claro que o planeta tem fases de aquecimento, reaquecimento, degelo, tem essas fases. Mas que o homem incidiu com sua ação muitas mudanças, isso é muito complicado. Mas o que me preocupa muito nos últimos anos, você citou que eu coloco como a pior lei. Historicamente, se diz que a lei tecnicamente mais bem feita no Brasil foi o Código de Águas de 34. E eu digo que a pior é essa legislação florestal que está em vigor. É uma catástrofe essa legislação florestal. É uma catástrofe. E você não tem ambiente para melhorar essa legislação florestal. É impressionante quando você olha o Código Florestal feito na década de 60, na ditadura militar, que você não tinha um aparato tecnológico que tem hoje, ainda é melhor do que essa lei produzida agora, na última década. É terrível, você colocou bem, isso é terrível. Mas você tem também o enfraquecimento do poder de polícia ambiental. É isso que é preocupante. O enfraquecimento do poder de polícia ambiental. Né? Vou dar um dado interessante. Né? A Aracaju não tinha órgão ambiental, né? Até 2013. A criação e o concurso, nesses 7 anos de vigência, são mais de 10 mil estabelecimentos licenciados, são mais de 20 mil inspeções. Isso mudou o dia a dia da cidade, isso diminuiu a poluição, isso diminui o gasto do Estado e do município. Então, quando você investe no equilíbrio ambiental, você investe, na realidade, na qualidade de vida e na melhoria dessa qualidade de vida. Né? E é isso que a gente precisa despertar. Mas o instrumento de você conscientizar a sociedade é, de fato, um instrumento da educação ambiental. Né? Não tem outro caminho. Ele tem um percurso longo, você vai convencendo, conscientizando, vai levando tempo, mas é, de fato, o instrumento da educação ambiental, o caminho para se alcançar, de fato, um estado de respeito à qualidade de vida e de respeito ao seu semelhante. Então, uma das coisas dessa cultura atual, o que mais me preocupa é o desmantelamento das estruturas. Ô, Eduardo, a gente só tem mais uns 2 ou 3 minutos, né? Eu só queria fazer uma ressalva aqui, né? Primeiro saudar a professora Laura, né, lá do Prodema, que está nos acompanhando aqui,
certo? Sandra, a professora Laura foi que inspirou o Parque Poxim. Antes de eu assumir a Sim, secretaria, ela mandou um croquis do Parque Poxim. Ela é inspiradora do Parque e Poxim. ela que fez o diagnóstico também aí para resolver o problema da poluição por lenha das panificações em 2007, mais ou menos, quando eu estava aí no meu ambiente de Aracaju. Então, a professora Laura é fundamental aí na história do meio ambiente de Sergipe, né? E tem o nosso respeito e nossa admiração, né? E ela está citando aí uma coisa importante, é porque não dá tempo, é muita coisa. A importância do aquífero Marituba, né? Que sai lá da Barra dos Coqueiros e da água mineral lá de São Cristóvão. E que desde 2000 já tinha um relatório na Secretaria Estadual do Meio Ambiente dizendo que o lixão da terra dura estava percolando o chorume e que poderia contaminar irreversivelmente nessa fonte aí de água, e ninguém se preocupa, a gente vai buscar água no São Francisco com a fonte dessa importantíssima. Né? Eu só quero, né, para fechar e já dar aí para você, para a gente falar as últimas palavras, Valdelice também, que é outra técnica importantíssima em meio ambiente aqui, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, uma das maiores autoridades em áreas protegidas, estava me lembrando aí, né, que o projeto Tamar não acabou. Mas eu fiz essa menção, viu, Val? Eu disse que foi a parte do ICMBio, né, porque aí realmente é bom ressaltar, que eu não ressaltei, a parte importante do projeto Tamar é uma ONG, e ela vai continuar lá. Mas a parte, né, disso que Eduardo está falando, que é exercício de poder de polícia do poder público, nós não vamos ter, pelo menos por enquanto, a estrutura do ICMBio e do IBAMA lá para fiscalizar. E isso aí vai acabar acarretando que as pessoas passem de carro naquela pista, que pesquem ali no litoral, né, e degradem o meio ambiente. Então, Eduardo, antes que o Insta nos tire, eu quero imensamente agradecer a todos pela presença, né? Dizer que sempre que a gente conversa com o Eduardo é um grande aprendizado, inclusive para mim, e que foi uma honra muito grande estar com você aqui nessa live. Né? Com você, meu amigo, para as últimas palavras. Agradeço ao Ministério da Escola, agradeço ao procurador a recondução na escola, né? E deixar a mensagem seguinte: vamos continuar nessa resistência, nessa luta ambiental. Essa luta é importante porque, mesmo com todo esse desmantelo, muitos abnegados defendem o meio ambiente, no estado, no município, no Brasil. Esses abnegados, eles mantêm essa chama viva. Vamos fazer o Dia do Meio Ambiente todos os dias do ano e vamos continuar defendendo, porque nós estaremos defendendo a vida. Uma boa noite e muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.